Oi, quinto ano, vamos para a nossa correção de história? Na página 52 do seu livro, vamos lá? Número 7. As revoltas ocorridas na regência fizeram com que esse período fosse um dos mais conturbados de nossa história. Sobre esse período, faça o que se pede. Conceitue o período regencial. Então, o período regencial foi um governo provisório, né? Esse é um governo provisório que é estabelecido na monarquia, em situação na qual o rei não pode governar o país. Lembram que Dom Pedro II era apenas uma criança, ele não poderia governar o país, então ficou estabelecido um governo provisório onde haviam, né, regentes, pessoas que alternariam no poder, né, até Dom Pedro II completar a idade adequada. Letra B. O período regencial é associado a uma experiência republicana no Brasil. Indique uma característica desse período que justifique essa associação. Veja bem, na época da regência, o poder moderador ele foi suspenso. O poder moderador é aquele poder que era liderado por Dom Pedro I, lá na Constituição de 1824. Né? Todo o poder estava nas mãos dele. Então, esse poder foi suspenso e o chefe do poder executivo passou a ser escolhido pelos cidadãos para exercer o mandato temporário, seja ele direto ou indiretamente pelo voto. Certo? Número 8. Analise novamente o mapa que mostra os locais onde houve rebeliões regenciais e marque a alternativa correta. Esse mapa está na página 51. Aqui, deixa eu fazer o foco. Isso. Olha só. Cabanagem, Balaiada, Revolta dos Malês, Sabinada, Guerra dos Farrapos. Então, foram revoltas regenciais, foram movimentos separatistas. E aí pede o seguinte: as rebeliões que ocorreram no Brasil durante o período regencial retratavam o quê? Retratavam a insatisfação diante do descaso do governo com algumas regiões do Brasil mais afastadas. Foram regiões que lutavam pela separação desse governo, por isso movimentos separatistas, eles queriam se tornar independentes desse governo, certo? Na página 55, diz o seguinte: o futebol é a paixão nacional. Analise como o esporte pode representar um elemento da identidade brasileira. Bem, o esporte, o futebol, ele é um esporte popular no Brasil, né? As pessoas de todas as regiões brasileiras torcem pelo time da seleção. Nós observamos, por exemplo, quando tem Copa do Mundo, as pessoas se reúnem nas casas, vestem a camisa da seleção, né? Então todos estão ali naquele momento, né, unidos, torcendo pelo time da seleção brasileira. Então, o futebol ele é considerado como um elemento forte da nossa identidade, ok? Na página 56, pede para você ler a letra da música Diversidade de Lenine, que valoriza a pluralidade humana e ressalta a importância do direito às diferenças. Essas frases, essas perguntas abaixo, é uma forma de se ter uma reflexão sobre a importância da tolerância em um país miscigenado, ou seja, de um país de mistura de povos, como o nosso. Os brasileiros respeitam as diferenças culturais? Você acha que respeita? Em que situações o preconceito, a intolerância e a discriminação costumam se manifestar entre os brasileiros? De que maneira podemos associar essas manifestações ao nosso passado histórico? Que fatores contribuem para a permanência do preconceito no Brasil? Queridos, se começarmos a falar sobre preconceito, vamos notar que desde quando o Portugal veio para o Brasil, já quiseram, né, impor a sua cultura.
os índios foram totalmente descartados com relação à cultura deles, né? Quiseram impor a sua cultura. Ou seja, já tiveram aí uma falta de respeito com a cultura do próximo. A cultura dos africanos foram também totalmente reprimidos nessa época. E hoje ainda existe discriminação? Claro que sim. Ainda existe preconceito? Claro que sim. Preconceito com classe social, preconceito com cor de pele, ainda tem preconceito. Que nós, então, podemos fazer com relação a isso? É estudar e entender a história também. É perceber que cada um possui a sua individualidade e que precisamos respeitar, assim como nós queremos ser respeitados. Certo? Na página 57, a última página, pedi para que vocês fizessem os 2 exercícios, as 2 questões, certo? Eu já aprendi. Esclareça o que significa dizer que o Brasil se tornou independente. Independência do Brasil. Significa que houve um rompimento político entre Portugal e o Brasil. O Brasil deixaria de ser colônia. 2. Com a volta da família real para Portugal e com a permanência de Dom Pedro I no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro e região, o futuro rei era tido como herói nacional. Após a independência e a elaboração da primeira Constituição brasileira, isso mudou. Justifica essa mudança. Veja bem, quando Dom Pedro I fica no lugar de Dom João VI, as pessoas achavam que o Brasil mudaria. Só que nós notamos é que isso não aconteceu. A minoria, né, que falava sobre, que poderia se discutir sobre política, né, a população não participava de nada. E também altos impostos, fome, miséria, né? Então, as pessoas eram deixadas de lado, havia um descaso. E quando Dom Pedro I declara a independência, proclama a independência e depois ele impõe a Constituição de 1824, até mesmo as minorias perceberam que o poder estava na mão de Dom Pedro I. Lembra do poder moderador, onde Dom Pedro I coloca esse poder como o poder maior, aquele que decidia pelos outros poderes? Então, Dom Pedro I centralizou o poder. Dom Pedro I que decidia o futuro de tudo que acontecia. Por isso, houve essa mudança de pensamento das pessoas, certo? No Aprender é Divertido, nós podemos fazer isso depois em sala, mas se você quiser fazer na sua casa, pedir para sua mãe ou seu pai ou quem esteja com você para fazer algumas frases relacionadas a esses itens que estão abaixo, aqui, vocês podem fazer um bingo bem legal, chama bingo histórico, ok? Esse foi a nossa correção de história. Vejo vocês em outro momento. Um grande beijo. Tchau.